Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Chegando aqui na Voz Trabalhadora com o nosso programa em Foco no Congresso, pessoal, aquele espaço já tradicional aqui para a gente repercutir alguns vídeos, acontecimentos, né, dentro da Câmara dos Deputados, do Senado. E essa semana nosso programa estará no Senado. E assim, ó, pessoal, eu fiquei feliz com os vídeos que eu localizei aqui. Aconteceu hoje, tá, pessoal? Hoje. Ricardo Lewandowski esteve no Senado para falar de segurança pública. E adivinha quem se meteu de pato a ganso, como a gente diz aqui no Rio Grande? Vou só trazer a imagem e tirar da tela, tá, pessoal? Aqui, ó. Quem se meteu de pato a ganso, ou melhor, de marreco a ganso, né? Tá ele aí, ó. Tá ele aí. Tomou uma lição do Lewandowski no Senado. Já vamos trazer aqui, tá, pessoal? E outro que também tomou uma lapada, como diz o meu amigo Gilbert Martins, lá no Senado, o gaúcho, aquele que envergonha o Rio Grande do Sul, né? Marcel Van Hatt, Marcel Van Hatt, né? Aquela figura patética aqui do Rio Grande do Sul, né? Patética. Deu chilique, né? Deu chilique, porque ele costuma dar chiliques no Congresso, né? E o último vídeo, pessoal, um deputado bolsonarista reclamando, dizendo que deputados e senadores são invioláveis, e o grande Fabiano Contarato foi lá e desmascarou ele, trazendo fake news impressionantes, sabe? Impressionantes. Inclusive mandou Alexandre Garcia, tá, pessoal? Fake news utilizadas para atacar o STF. Mas vamos iniciar aqui, ó. Sem mais delongas, vamos com o de pato a ganso, ou de marreco. Quem foi de pato a ganso, de marreco a ganso aqui? O Sérgio Moro passando vergonha no Congresso, na frente do Lewandowski, né? Não tem a mínima condição de debater com o Lewandowski sem apanhar o senhor Sérgio Moro, né? Antes de soltar o Sérgio Moro aqui, ó, chega deixando a curtida e comenta no chat. Não sabe que vai comentar, deixa a cidade, diga a cidade que está assistindo aqui no chat. Isso aqui é muito importante para nós, tá, pessoal? Vamos ouvir aqui, ó. Vamos soltar aqui então o Sérgio Moro. Há uma percepção generalizada de um certo descontrole do crime organizado no país, crime organizado crescendo. Isso também se estende ao combate à corrupção. Uma percepção que durante essa gestão do governo Lula, esses temas não têm sido bem tratados. Quem diz, não sou eu apenas, mas a população, as pesquisas que têm sido feitas, apontam que a segurança pública é a área pior avaliada no governo Lula. Pesquisa CNT-MDA de janeiro deste ano, a maioria dos entrevistados, 27%, apontou a segurança pública como a área de pior desempenho. Tem sido objeto de críticas de organismos internacionais, destacando aqui a Transparência Internacional, que faz o index do combate à corrupção. O Brasil tem 104 lugares entre 180 países e vem caindo. O Grupo Anti-Suborno da OCDE fez um relatório negativo do Brasil esse ano quanto à falta de aplicação da lei no combate à corrupção. Os presídios federais de segurança máxima, eles são um elemento essencial para o combate do crime organizado. Foram criados até na gestão, mandatos anteriores do governo Lula. Formação que nós temos, que são 1.040 vagas ordinárias, mais 60 vagas de RDD. No entanto, durante a gestão de Vossa Excelência, tem observado uma baixa ocupação dessas vagas. São 519 vagas apenas aí ocupadas. Há uma percepção, que eu disse no início, ministro, desculpe voltar nessa questão, mas há uma percepção de que a área da segurança pública, né, é a pior avaliada dentro do governo Lula. Sabe que a nossa Constituição... Repete, uma mentira tentando transformar ela em verdade, né? Estratégia conhecida, né? Galera, seja um membro do canal aqui, ó, R$1,99, tá? Tá aqui, clica aqui no Seja Membro, você conhece os pacotes ali, isso aqui está sendo bem importante para o nosso canal, inclusive para lidar com o algoritmo. Mas não parei por isso, parei para lembrar que o Sérgio Moro foi ministro da Justiça do governo do inelegível, do cara que ficou conhecido como genocida na pandemia, e do cara que tramou o golpe. O Sérgio Moro só não estava tramando golpe porque ele pulou da barca no meio do governo, né? E foi um dos piores ministros da Justiça da história do Brasil. Se pegar os números e trouxer aqui, pessoal,
o Sérgio Moro na pasta da Justiça foi um desastre. Um desastre. A única coisa que o Sérgio Moro tentou emplacar foi um projeto de lei anticrime. Que o que tinha de mais importante no projeto anticrime do Sérgio Moro, vocês vão lembrar, né? Dizia ali que era proibido cometer crimes. Então, assim, quem é o Sérgio Moro, gente, para debater segurança pública com Ricardo Lewandowski e com Flávio Dino, que era o ministro da Justiça anterior do governo Lula? Não tem a mínima condição, sabe? A Constituição, ela consagra a autonomia dos entes federativos, mas é uma autonomia relativa, porque nós caminhamos de um federalismo dual, com compartimentos estanques no que diz respeito a rendas e competências, para um federalismo cooperativo, em que nós dividimos competências, nós temos competências privativas, concorrentes, competências comuns nas mais distintas áreas, assim como os tributos federais e estaduais são compartilhados nos 3 níveis político-administrativos da federação. Quando o SUSP foi criado, e em boa hora criado, o que aconteceu? Na época, talvez pela correlação de forças que o presidente Temer e o ministro Jung mantinham no Congresso Nacional, que não... Só parar aqui para dizer, né? Essa das competências, né, constitucionais é aula de primeiro semestre ou segundo semestre da Faculdade de Direito, que o Lewandowski está dando para o Sérgio Moro ali, né? Tipo assim, a segurança pública não é tarefa exclusiva da União, né? Tem competências concorrentes, competências comuns ali do Estado, dos municípios, né? Então foi o jogralzinho do Lewandowski para cima do marreco. Talvez, até pela premência do tempo, não lhes permitiria avançar um pouco mais e constitucionalizar o SUSP. Ele aprovou o SUSP numa lei ordinária. Mas é claro que uma lei ordinária não tem o condão de, não digo obrigar os estados e municípios, mas vincular no que diz respeito a uma ação comum, uma ação coordenada. Porque a quebra ou a flexibilização da autonomia dos estados e municípios, dos entes federados, só pode ocorrer na medida em que nós tenhamos esta possibilidade entronizada na Constituição Federal. Então, este é o grande motivo, senador Sérgio Moro, primeiro, por razões orçamentárias, e segundo, por razões estritamente constitucionais, compatíveis com o federalismo cooperativo que nós exercitamos hoje, que nós vivemos hoje, é que nós estamos propondo, e é claro que é uma proposição, ninguém é dono da verdade, mas eu acho, senador Flávio Bolsonaro, que é o momento de nós rediscutirmos o modelo que foi gestado há 36 anos atrás, com a Constituição de 88. Então, nós estamos apresentando uma minuta, um borrão, que o Congresso Nacional soberanamente ou vai rasgar, ou vai aditar e tal, mas era preciso um ponto de partida. Ninguém é dono da verdade. Essa não é a PEC do Ministério da Justiça, Segurança Pública, nem do governo Lula. Será a PEC do Congresso Nacional, se o Congresso Nacional houver por bem aprovar uma PEC nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, eu reitero, senador Moro, senador Flávio, senadores e senadoras presentes, que nós precisamos rediscutir o sistema, o modelo que foi concebido em 1988. 36 anos depois, a criminalidade avançou muito. Ela ainda é predominantemente local, mas ela já é nacional e transnacional. Então, nós temos que ter instrumentos constitucionais para combater. Há 3 preocupações hoje do cidadão e da cidadã brasileira. É educação, saúde e segurança pública. Não por menos que a saúde e a educação estão constitucionalizadas. Então, eu penso, respeitosamente, que nós precisamos constitucionalizar o SUSP. E ele será constitucionalizado, se for o caso, nos moldes a serem preconizados soberanamente pelos parlamentares brasileiros. Bom, com relação a... Sabe por que a turma da direita tem medo dessa proposta do governo Lula, que o Lewandowski está comentando aqui, de constitucionalizar o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública? Eles têm medo porque isso aqui retira a autonomia dos estados para tratar de várias questões, especialmente das polícias militares e da polícia civil. Isso aqui vai possibilitar uma alteração em toda a lógica policial que a gente tem no Brasil hoje. A gente está vendo essa semana, especialmente, mais alguns casos horrorosos de violência policial, né? Mais alguns casos, assim, horripilantes e arrepiantes, a polícia jogando um indivíduo de cima de uma ponte e um policial sem farda
executando um entregador de iFood, né? Porque não queria pagar a corrida do rapaz, né? Executando o rapaz. Então, este projeto aqui, ao qual o Lewandowski se refere, a constitucionalização da segurança pública, vai retirar dessa extrema-direita, vai retirar uma das armas da extrema-direita, que é este controle, essa doutrinação das forças de segurança pública, das polícias militares e polícias civis. É disso que se trata. É por isso que eles não concordam com o projeto. A percepção que o povo tem da segurança pública. Olha, quando alguém, e eu já fui vítima disso, meus filhos foram vítimas disso, tem um celular furtado ou roubado nas grandes capitais do país, o que acontece? A pessoa fica traumatizada, fica psicologicamente abalada. Qual é a reação dessa pessoa? Ela diz, olha, o governo não está fazendo nada. Eu estou sendo assaltado em plena rua, meu carro está sendo assaltado, tem tiroteio nas comunidades, etc. Então, a primeira coisa é o governo. Quem personifica o governo brasileiro? É o governo Lula. Mas há certos crimes, aliás, eu diria a maioria dos crimes, são crimes de competência estadual, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Justiça Estadual. Eu, com muita honra, fui juiz estadual há muito tempo, fui juiz do Tribunal de Alçada Criminal, fui desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e nós julgávamos os crimes, até porque, se pegarmos o Código Penal, 99% dos crimes são crimes de natureza ou de competência estadual. Mas a percepção do cidadão comum é que o governo não está fazendo nada. Mas não está fazendo nada por quê? Está fazendo muito, sim. Nós temos uma competência em matéria criminal, do ponto de vista da Constituição, da nossa Carta Magna, muito limitada. A Polícia Federal, que já contava com 15 mil homens no passado, hoje tem cerca de 13 mil homens, contando o seu pessoal administrativo. Ou estamos aquém daquilo que já tínhamos. E a competência desse pequeno número de dedicadíssimos agentes da Polícia Federal, que trabalham dia e noite, desde a emissão de passaporte, controle de fronteiras, portos, aeroportos, combate à criminalidade organizada ou não, ela está aquém das suas necessidades. Inclusive, teve um corte orçamentário brutal, que nós estamos tentando superar, teve seus concursos sustados, e aqui eu respondo também diretamente ao eminente senador Sérgio Moro, não por nossa vontade. Nós temos previsão não só para a contratação de pessoal administrativo, também para o pessoal da linha de frente de combate. Mas o que eu quero dizer é que a competência da Polícia Federal é muito angusta, muito limitada. Ela se limita à investigação de crimes federais, que são fundamentalmente os crimes fiscais e previdenciários, não é, de competência da União, e são aqueles crimes que o senador Sérgio Moro muito bem disse, aqueles crimes que transcendem as fronteiras estaduais e as fronteiras, e até têm a repercussão nacional. Mas só podem agir se o crime for federalizado, se alguém tiver um foro por prerrogativa de função no Tribunal Federal, ou se contar com uma autorização do ministro, porque há uma lei que estabelece isso. A competência fundamental básica, vamos dizer isto, com todas as letras, é das forças de segurança dos estados e complementamento dos municípios, naquilo que lhe diz respeito, que tem uma força patrimonial, que são as guardas municipais. O que é que eu estou propondo, senador Sérgio Moro, eminente senador e senador? Eu estou propondo, reconhecendo o sentimento válido da cidadania brasileira, de que o governo está devendo na área da segurança nacional, por isso é que nós estamos propondo a PEC. Nós estamos saindo da zona de conforto, porque podíamos deixar como está, recebendo críticas, defendendo as críticas pontualmente. Nós queremos compartilhar a responsabilidade com os estados e municípios nessa área. Estamos com coragem, se me permite dizer, sem falta de modéstia, queremos compartilhar esse ônus. Queremos assumir aquela parte que nos diz respeito, ampliando um pouquinho ou reconhecendo aquilo que as polícias federais já fazem, buscando mais recursos para o sistema. Eu agradeço e também endereço as questões muito respeitosamente, embora discorde da política de segurança pública do governo federal. Agora, governar, ministro, é estabelecer prioridades. Então, da sua própria fala aqui, nós estamos vendo cortes orçamentários. E eu quero me solidarizar com a Polícia Federal, com os policiais federais. Esses tempos ouvi que até foi suspenso o pagamento de indenização de sobreaviso para a Polícia Federal. Eu perguntei, os dados que eu tenho, que são colhidos oficiais, teve queda de operações contra o crime organizado. Em 2019 foi 6.423. Nesse ano, a informação que nós pegamos foi 2.108. Ações contra a corrupção, 534 em 2019. Em 2024 foi 71 até agora. Eu sei da dedicação aí dos profissionais da área, mas não tem essa atenção por parte do governo Lula, por parte do Haddad. O que se vê
né? Aqui é uma falta de atenção do governo federal em relação à segurança pública e reflete nas pesquisas. Quer dizer que, com todo respeito, discordo frontalmente das conclusões de Vossa Excelência, também dos números apresentados, porque tem outros números também fundados em estatísticas. Mas são visões de mundo, são visões de governo. Agora, nós somos governo, quem sabe um dia os senhores serão governo também, e também poderão desenvolver a sua própria política de segurança. Muito boa a resposta. Os números, hein? Discordo dos números, ou seja, o Sérgio Moro trouxe números ali que não condizem com a verdade, né? O Lewandowski ali com uma categoria, né? E que aula do Lewandowski, né? Que aula do Lewandowski. Quantas vezes ele citou a Constituição ali para o senhor Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro não conhece a Constituição, gente. O Sérgio Moro passou anos desrespeitando a Constituição em todos os sentidos, nas garantias fundamentais, garantias processuais, ampla defesa, contraditório, né? O capítulo das competências, né, constitucionais. Sérgio Moro sempre foi um grande desrespeitador da Constituição Federal, né? E vem querer dar sabe, pessoal, é covardia até ver o Sérgio Moro debatendo com figuras como Flávio Dino e Lewandowski, né, pessoal? Deixa eu pedir para vocês aqui, ó, pessoal, grupo de WhatsApp, Telegram, eu faisquei ali no meio do vídeo, mas eu queria que vocês se cadastrassem lá. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tá? Então, quem puder no final ali, se cadastrar, entrar ali, clica nos links na descrição do vídeo aqui, se cadastra lá nos nossos grupos de Telegram e WhatsApp. Vamos avançar, pessoal. Lewandowski deu mais uma aula aqui, ó. O Van Hatten pediu para ser preso pelo Lewandowski. Deu mais um chilique no Congresso, esse deputado, que é uma vergonha para o Rio Grande do Sul, né? Cada semana é um chilique ou dois deste deputado do Partido Novo, que é o partido, de novo, não tem nada, né? O partido mais, a política mais mofada que existe, né? Aquela política escravagista da Casa Grande brasileira, se eles pudessem, eles retornavam ao século 17 ou 18 do Brasil, né, pessoal? Antes de soltar aqui, ó, vou pedir para vocês deixarem a curtida e um comentário no chat. Pode dizer a cidade que estão assistindo aqui, ó, pessoal. Isso aqui é muito importante para nós, tá, pessoal? Meio da Polícia Federal, de uma forma completamente ilegal, fora do devido processo, na caixa de entrada do meu gabinete, informando que havia algumas datas sugeridas pela própria polícia para que eu fosse depor isso no final de outubro, e só ao final do e-mail, depois de colocadas as consequências de eventualmente não atender a nenhuma das datas, dizia que o meu direito ao silêncio seria garantido se eu não participasse. Aí eu entendi que eu estava sendo investigado. Constituí advogado para ter acesso ao inquérito. Agora, senhor presidente, também... Sim, é bom lembrar que o senhor Marcel Van Hatten foi indiciado pela Polícia Federal. Né? Ele não está sendo investigado, ele foi indiciado pela Polícia Federal já. Tem, ministro, um e-mail enviado para o gabinete, que nós, deputados, não costumamos sequer acessar. Não era uma intimação, nada. É simplesmente fora de qualquer parte, já começou tudo errado. Por isso, senhor presidente, depois de tomar conta, tomar conhecimento de todo o inquérito, e entender o absurdo que acontecia ali, uma agressão à democracia, eu entendi que eu não tinha que ir lá para me defender. Aliás, minha fala não é para me defender. A minha fala aqui é para defender a democracia, para defender o parlamento. É para defender isso que nós fazemos aqui, que é falar quem queria, por exemplo, Vossa Excelência. Decidi não ir à Polícia Federal. Não depus. E depois recebi um novo e-mail com indiciamento por uma fala que eu fiz na tribuna. Pois Vossa Excelência sabe que estamos tratando aqui da imunidade parlamentar, que é o meu caso específico, pois eu fiz uma fala na tribuna, e o senhor disse que... Só para resumir aqui, né, pessoal, para quem talvez seja mais leigo, indiciamento, ele foi indiciado pela Polícia Federal pela prática de um crime. Ou seja, a Polícia Federal já fez o relatório entendendo que esse senhor aqui praticou um crime e encaminhou para a PGR, porque ele tem foro privilegiado como deputado, né? Procuradoria-Geral da República, que deverá oferecer a denúncia ao Supremo, que é o fórum privilegiado de parlamentares, né? De deputados e senadores. Então é disso que se trata, né, pessoal? Não vem pousar de bom moço aqui, esse rapaz.
conhecia a jurisprudência, mas não disse qual, dizendo que os crimes contra a honra na tribuna, que não foi o caso, aliás, é importante dizer, eu não cometi crime contra a honra, mas não é uma defesa minha aqui, não preciso dizer, que os crimes contra a honra Não. estavam sendo flexibilizados em imunidade. Não é verdade. Não é verdade. Não cometi crime contra a honra. A polícia está errada mais uma vez. Contra eles, a polícia está sempre errada. A polícia, o judiciário, todo mundo está perseguindo essa turma, né? Verdade, Vossa Excelência que tem que dizer qual é a jurisprudência. Não é Vossa Excelência que pergunta a mim qual jurisprudência é essa. Eu disse depois que chamei na tribuna um policial que não honra a corporação de bandido. Repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava... Só que o policial nunca teve uma condenação, né? E ele está chamando de bandido. Então, né, não cometeu crime contra a honra. Não cometeu crime nenhum contra a honra. É incrível, é incrível. E assim, antes de medir, não estou paralisando demais, agradeça que eu estou dando voz a esse cidadão aqui. Porque aqui na Voz Trabalhadora a gente nem dá voz para esse tipo de gente. Só estou dando voz aqui porque o Lewandowski vem na sequência. falando das funções dele, não conheço pessoalmente nada, tendo em conta a sua pessoa. Mas eu tenho imunidade parlamentar, sim, para falar. E para repetir uma 4ª vez hoje. Oi. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Só quero lembrar que eu não fui preso e o presidente, isso é crime contra a honra, está aqui, estamos diante de um prevaricador, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Muito obrigado. Por favor. Eu não posso admitir. Meu Deus, que absurdo, gente. Olha o absurdo dessa situação, gente. Chamou o diretor da Polícia Federal de prevaricador. Ali, ao vivo e a cores. É incrível, né? Incrível. Veja como eles tensionam, como eles provocam. Ele pediu para ser preso. Pediu para ser preso. Pode isso, gente. Esse é o nível dos deputados e senadores, nesse caso o deputado, da direita brasileira. É esse tipo de política que eles estão fazendo no Congresso Nacional. Eles estão se lixando para a segurança pública, gente. Eles estão se lixando para o que a polícia vem fazendo no Brasil, para o treinamento da polícia, para os direitos humanos, para a gente ter uma polícia bem aparelhada, bem treinada para servir a população, para defender a população. Vocês acham que eles estão preocupados com isso, pessoal? Um deputado que faz esse tipo de coisa aqui dentro das dependências do Congresso? Respondam aqui no chat, pessoal. Vocês acham que eles estão preocupados com a segurança pública? Esse tipo de Eu acho que a revolta e a indignação do deputado Van Hatten seria de todos nós. E ser indiciado por um delegado é jogar o artigo 53 da Constituição na lata do lixo. Eu queria dizer que na AP, Ação Penal 1044 do Distrito Federal, esta imunidade relativa, do ponto de vista de impedir-se crimes contra a honra sejam assacados da tribuna, ou mesmo deputado fora do ambiente congressual, que ele não deixa ser um representante do povo, isto foi assentado nesta AP 1044 do Distrito Federal. Eu mesmo, aliás, quero dizer que fiquei muito honrado com o trecho que Vossa Excelência leu, em que citei os doutrinadores Reinstein e Silverglade, dizendo que a imunidade parlamentar evoluiu historicamente e que é um direito que realmente deve ser preservado, porque os representantes do povo devem ter a mais ampla liberdade da palavra. Mas eu, em negrito, continuei, logo depois do trecho que Vossa Excelência leu, dizendo o seguinte, digo o seguinte, em negrito: relembro, no entanto, assim como qualquer direito, que a liberdade de opiniões e de palavras no exercício da atividade parlamentar não é absoluta. Sempre que houver abuso, o Poder Judiciário deverá honrar a responsabilidade institucional que lhe cabe, protegendo os direitos individuais contra os excessos, independentemente de provirem de representante do povo, os quais têm o dever, pelo cargo que ocupam, de agir à altura de sua função. Esse é o meu voto que eu proferi nessa ação, que tem 37 páginas, que deixo à disposição aqui da presidência da comissão. Deputado... Voto que prevaleceu no julgamento do STF, né? Portanto, é uma decisão do STF, não foi um voto só uma decisão monocrática do Lewandowski no STF, não. O próprio cidadão, o indivíduo, né,
infelizmente, é deputado, né, gente? Povo gaúcho, por favor, na próxima eleição, nos evitem passar essa vergonha toda que a gente passa com esse deputado. Ele disse que queria jurisprudência, tá aí o Lewandowski leu para ele a jurisprudência, leu para ele. É óbvio que a imunidade parlamentar não é absoluta. É óbvio que a imunidade parlamentar não é absoluta. Não pode ser. Ela não pode abrigar a prática de crimes, gente. Isso é tão evidente. Esse caso não é da tribuna da Câmara. Me permita fazer essa ressalva. Sim. Este caso não é da tribuna da Câmara. Sim. E até o momento não há, salvo me prove em contrário, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal de flexibilização da imunidade na tribuna da Câmara. Digo mais, Chico Alencar do PSOL e o deputado Tato do PT também repudiaram a ação da Polícia Federal nesse caso, que indiciou um parlamentar por uso na tribuna. Então não há, desculpa, presidente, eu sei, mas agradeço, e até agradeço o ministro por me permitir falar nesse momento. Não há até esse momento, no Supremo Tribunal Federal, jurisprudência a ser seguida pela Polícia Federal, muito menos pela Polícia Federal, para abrir de ofício desse jeito, uma investigação por uso da tribuna. Me perdoe só a explicação, mas acho que contribui para o debate. Bem colocado. Bom, tudo bem, respeito o ponto de vista de Vossa Excelência, mas nesta P 1044 estou citando várias jurisprudências nesse sentido. Agora, tudo bem, o caso que nós estamos debatendo aqui será debatido, será discutido e decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Quero dizer que alguém da assessoria? Não. Vossa Excelência está se referindo a uma profissional de escola, doutora pela Universidade de São Paulo, especialista... De fato, eu quis contribuir, não me entenda mal, porque não foi em nenhum momento... Especialista desculpa se entendeu diferente, de forma nenhuma. Em internet, secretário de Direitos Digitais, que nos honra com sua presença. Bem, então, deputado, o que eu quero dizer é o seguinte, este inquérito foi aberto por uma representação daquele que se sentiu ofendido. E, diante de uma representação, qualquer policial é obrigado a dar sequência a este inquérito, esta investigação, aliás, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Me permita novamente. Quem iniciou com a notícia de fato foi o chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal. Não foi representação feita pelo delegado supostamente ofendido. Quem fez foi o chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal e me surpreende que Vossa Excelência não saiba. A representação foi oferecida, andou por 9 delegados da Polícia Federal e 6 agentes. Eu me pergunto se a Polícia Federal não tem mais o que fazer do que ficar aí, por meio do chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal, acossando parlamentares. Possivelmente, deputado, eu não quero entrar nesse mérito, porque eu faço questão de não conhecer nenhum inquérito da Polícia Federal, enquanto Polícia Judiciária. Eu traço uma linha divisória, um muro, uma barreira, porque essa é uma atividade que a gente tem plena autonomia. Possivelmente, deputado, a corporação como um todo tenha se sentido atingida em sua honra. Isso explica que outros, além do vitimado, supostamente vitimado, tenham pedido a abertura do inquérito. Pior para o deputado, que tinham vários representantes, né, contra ele. Então, pior ainda, ele só piorou a situação dele. Mas é incrível, né? Ele não deixa nem o ministro falar, vocês viram? Não tá? A estratégia de ficar ali acossando, fala mal da assessora que está atrás, depois pede desculpas, né? Diz que não teve intenção. Incrível, é incrível. É sempre a mesma estratégia, sempre a mesma forma truculenta, sempre o antidebate, né? A antidialética total, essa gente. Né? E assim, tem que elogiar assim, a paciência do ministro Lewandowski, né? O republicanismo do ministro Lewandowski, né? É um democrata, né? É um democrata. Isso torna ainda mais grave, ministro, porque a corporação tentar fazer perseguição contra um parlamentar e investigar... Eu não estou aqui... O senhor certamente será julgado de acordo com os cânones do Estado de Direito. Ou seja, exercendo seu contraditório, a ampla defesa, com todos os recursos, porque o Supremo Tribunal Federal, pelo menos nos 17 anos que eu lá militei, enseja ao supostamente, enfim, acusado todas essas prerrogativas que estão listadas na Constituição. Esse caso tem umas agravantes muito sérias que eu preciso veicular. Quer dizer, a família do delegado foi atingida. Circulou na internet uma foto de um filho de 3 anos. Procura-se. A gravidade desse fato, em tese, é muito grande. É muito grande. Né? Pô, não sei quem fez, vai ser apurado. Eu não estou acusando você. Ministro, eu estou dizendo que os fatos são graves. Serão apurados dentro da lei.
E quem estiver sendo quem foi indiciado, ele terá a mais ampla defesa nos termos da Constituição Federal. Tá bem? Apenas, presidente, não foram respondidas 2 perguntas importantes. A questão da alvorada não foi respondida, que vai ser feito com short. Tá bom. Ainda de deixar claro. E, por fim, ministro, eu não estive na alvorada. O senhor não, eu sei. Eu estava no Uruguai. Eu queria saber se o senhor sabia o que o seu diretor foi fazer. Mas, para concluir, já que o senhor não vai responder, para concluir, presidente, eu não estou tendo devido processo, porque não é, mas eu quero que os abusadores que hoje me atacam tenham devido processo. Os abusadores de autoridade terão no devido momento. Porque o que estão fazendo hoje é absurdo. Capitão Alder, por favor. É impressionante, pessoal. É impressionante o baixíssimo nível intelectual, o baixíssimo preparo dessa gente para estar ali exercendo este cargo de representação popular. Né? O que essa gente está fazendo lá no Congresso, pessoal? Quais são os interesses que eles estão defendendo lá no Congresso? Sabe? É impressionante, impressionante. Eu não tinha assistido ainda o vídeo, tá, pessoal? Até vou pedir desculpas aqui, porque eu acho que eu nem deveria ter trazido esse vídeo aqui. Que coisa horrorosa esse indivíduo. Que coisa horrorosa a gente tem que assistir, né, pessoal? Este baixíssimo nível, sabe? O ministro ali, um republicano, um democrata, tentando debater com uma figura que não merece debate, definitivamente. Porque aí quando a gente diz que não tem debate com essa gente, tem pessoas que dizem, não, tem que debater com todo mundo. Não, mas não dá, é difícil, né? É difícil travar um debate com esse tipo de gente. Pessoal, aqui, ó, insistir aqui com vocês, tá? Inscrevam-se nos nossos grupos lá de WhatsApp e Telegram. Quem puder se tornar membro do canal, R$ 1,99 por mês, importantíssimo para nós, né? E aqui o Pix, ó. O Pix, a chave é o e-mail do canal, avoztrabalhadora@gmail.com. E a chave Pix está aqui, ó, o QR Code aqui em cima, quem preferiu o QR Code. Vamos avançar, pessoal, vamos avançar aqui, ó. Agora vem coisa até pior, hein? Eu não assisti ainda também, vou assistir junto com vocês. Até fake news comprovada de Alexandre Garcia foi usada por bolsonarista para atacar STF. Um corte aqui do Cortes 247, aliás, hoje agradecer o Cortes 247, estamos utilizando aí os vídeos editados deles, né? E assim, olha essa tela que eu congelei aqui, gente. Hoje, meu Deus do céu, esse programa hoje tá assim, ó, meu. Tá duro, tá duro. Olha essa dupla aqui na tela, gente. Que coisa horrorosa. Antes de eu soltar aqui, ó, já vou soltar. Deixa a curtida, comente no chat, tá, pessoal? Quem não sabe que vai comentar, diga a cidade que está assistindo no chat, que é importantíssimo para nós. A gente gosta muito de ver aqui as cidades que estão assistindo, né? Quando a gente vê ali cidades distantes do interior, algumas do exterior, inclusive, né? Tem gente da Áustria, gente da China, da Itália que nos assiste aqui, né? Interior de São Paulo, Pernambuco, Garanhuns, Bahia, Olinda, Recife, Salvador, Natal, Imperatriz do Maranhão, né, pessoal? Alagoas, tanto lugar daí, Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, Guarulhos, né? Santos, ABC Paulista, Santa Catarina, interior, Garopaba, Joinville, Itajaí, tem muita gente legal que nos assiste de Santa Catarina, tá, pessoal? Santa Catarina não é só terra de extremismo e de direita e núcleos nazifascistas, tá, pessoal? Tem gente boa lá também. Vamos soltar aqui, ó. Vamos ver o que vem pela frente. Prepare-se. Artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer, ministro, de suas opiniões. Outro que vem com o tema da inviolabilidade, né? Meu Deus do céu. Esse aqui parece que foi indiciado também, né? Não é só o gaúcho aquele. Esse aqui parece que está indiciado também pela PF, ó. E olha o Flaveco de Maringá ali do lado, gente, que coisa horrorosa. Palavras e votos. E pulo para o inciso 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações prestadas em razão do exercício do mandato, etc, etc. Aonde eu quero chegar, você já sabe. Poder 360.
Van Hatten é indiciado pela Polícia Federal após criticar delegado em plenário. E o senhor, ministro, com todo respeito aos... Criticar delegado em plenário. Chamou o delegado de bandido várias vezes. Correram fake news ali nas redes sociais, né? Inclusive o Lewandowski, no vídeo anterior que a gente trouxe, falou ali das agravantes, né? Do caso. Então, assim, não é uma mera crítica, né, do púlpito da Câmara dos Deputados. Né? A sua equipe aqui, segundo o artigo 144, inciso 1º, a Polícia Federal é subordinada ao senhor e ao presidente da República, né? Então, não há dúvidas e não tem interpretações possíveis do artigo 53, que é muito curto e muito claro, inviolável, civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. E eu fico, sinceramente, pasmo com informações como essa, de que o nosso... Inviolável por quaisquer palavras e votos, não pela prática de crimes, né? É isso, tão simples. Ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, está perseguindo um jornalista que é um ícone do jornalismo brasileiro e que tem profundo respeito da direita e da esquerda, independente de ideologias, que se chama Alexandre Garcia. Sabe qual foi o crime? Lembram do Alexandre Garcia na enchente aqui no Rio Grande do Sul, pessoal? Lembra? Não foi nem nessa enchente de maio agora, foi na enchente de 2023. Lembra do que o Alexandre Garcia falou? Escreveu nas suas redes, divulgou como se fosse notícia, uma fake news gravíssima, dizendo que as enchentes tinham sido causadas por abertura de comportas. Eu não esqueci. De Alexandre Garcia, para Jorge Messias acionar a Polícia Federal do doutor Andrei para perseguir Alexandre Garcia, porque ele expôs uma opinião de que as enchentes do Rio Grande do Sul tinham sido agravadas devido à má execução nas barragens, abertura e fechamento de comportas. Que não aconteceu. Em relação à declaração feita pelo jornalista Alexandre Garcia no programa Oeste Sem Fronteiras, Oeste Sem Filtro, no canal da revista Oeste, na plataforma YouTube, no dia 8 de setembro de 2023, o Ministério de Minas e Energia esclarece que a operação das 3 usinas hidrelétricas no Rio Grande do Sul, citadas pelo comentarista, não contribuíram ou agravaram a tragédia que atingiu a região serrana e do Vale do Itaquari. As 3 usinas são do tipo vertedouro de soleira livre, não possuindo comportas para armazenamento ou retenção de água para a geração de energia, não controlando, portanto, o fluxo de água nos rios. O Ministério... Gente, as usinas nem tinham comportas, sequer tinham comportas. E o mentiroso aqui, mentiu, né? E aí o rapaz ali, o deputado agora, está reclamando que o Jorge Messias, advogado-geral da União, está perseguindo o indivíduo. Que no meio de uma enchente divulga uma mentira de grave nas suas redes, um jornalista que tem redes amplas, né, tem alcance aí no meio da extrema-direita, né, nos grupos de WhatsApp, inclusive. Então está errado o advogado-geral da União pedir para a Polícia Federal investigar isso aqui? Vocês acham que está errado? O Ministério de Minas e Energia lamenta a politização da tragédia. Eu tenho que fazer algumas reflexões aqui. Primeiro que quando se atribui ao presidente da República história de celular, eu tenho aqui manchete. É fake que Lula disse que ladrões roubam celulares para tomar cerveja. O vídeo foi editado para alterar o sentido de declarações dadas em uma revista. Então, fake é uma coisa que nós temos que combater. Claro. Fake news. E outra coisa, quando eu vejo colegas senadores aqui falando em imunidade por parlamentar, a Constituição Federal ela é clara, no artigo 5º. Todos somos iguais perante a lei. Ninguém está acima da lei. E a imunidade parlamentar não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. É simples assim. Exatamente. Ninguém está...
Ninguém está acima da lei. Quando eu vejo ilações sobre o comportamento da Polícia Federal na condução de qualquer inquérito, isso está colocando em dúvida a credibilidade de uma instituição muito séria, que é uma instituição que não é de governo, é uma instituição de Estado. E que o ministro da Justiça, como ministro, ele não tem aí o poder de direcionar, porque isso seria crime. Isso seria crime, isso seria advocacia criminal. Isso seria advocacia administrativa? Então eu tenho que aqui enaltecer, eu fui delegado por 27 anos. Nenhum chefe de polícia chegou para mim para falando, você indicia ou você não indicia? Você faz ou você não faz? Olha, nós temos ali o poder discricionário da autoridade policial, que ela vai coletar provas de natureza objetiva, como laudos, provas subjetivas, e ao final vai concluir aquele inquérito e vai remeter ao titular da ação penal, que é o Ministério Público. Nós não podemos inverter essa ordem e falar que não, porque o governo do presidente Lula está dirigindo uma condução. Nada disso. Não foi no governo do presidente Lula que nós tivemos um juiz que renunciou ao cargo para assumir um cargo no governo, a quem ele ajudou a eleger. Não foi no governo do Lula que nós tivemos esse mesmo ex-ministro que sai do governo apontando que o ex-presidente Bolsonaro influenciava na Polícia Federal. O presidente Lula fortalece as instituições. E eu quero aqui enaltecer o trabalho do Ministério da Justiça e de toda a equipe técnica que aqui está. Agora, é isso que nós temos que dar. Ter uma reflexão aqui muito mais séria. Vamos tratar com serenidade, com sobriedade. Eu volto a falar, imunidade parlamentar não é escudo protetivo para a prática de crime. Ninguém está acima de lei. Se eu praticar um crime aqui, eu tenho que ser responsabilizado, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre esse tema, alegando e afirmando que essa imunidade ela não é absoluta, ela é relativa. Praticou crime, seja responsabilizado penal, civil, administrativamente. Muito bom, senador Fabiano Contarato aí para encerrar o nosso programa de hoje. Encerrou bem, né? Encerrou bem. Tava pesado o programa, né? Com esses bolsonaristas. Gente, que gente que faz mal para o Brasil. Infelizmente, pessoal, o pessoal que fica nesses grupos de WhatsApp, eles vivem no mundo paralelo. Eles, infelizmente, não assistem isso aqui. Ó. Eles não assistem esse vídeo. Não é que não assiste o programa nosso aqui da Voz Trabalhadora, sabe? Eles não assistem o canal da Câmara dos Deputados, o canal do Senado, que eles deveriam assistir para ver o que está acontecendo ali efetivamente, não os cortes que essa corja deles faz. Porque se eles assistissem a TV Senado e a TV Câmara, eles já iam perceber que essa turma que eles apoiam, quem são efetivamente? Quem são? Fabiano Contarato deu um banho aqui para encerrar, ó, pessoal. Lembrando que o rapaz, o indivíduo ali que era juiz e virou ministro da Justiça do governo, foi convidado quando era juiz ainda. Paulo Guedes foi convidar ele para ser ministro do Jair Bolsonaro, quando ele estava perseguindo os grandes adversários do Jair Bolsonaro nas eleições, que era o Lula, que era o Partido dos Trabalhadores, perseguidos por ele. O STF julgou ele juiz parcial. Sérgio Moro, estou falando de Sérgio Moro. Que depois, ali, no primeiro ano de governo, ele sai do Ministério da Justiça e um dos argumentos era porque o Bolsonaro estava intervindo na Polícia Federal, utilizando da Polícia Federal para seus interesses pessoais. Quem é que esqueceu disso, pessoal? Sabe? E é o mesmo Sérgio Moro que vai ali cobrar do ministro Lewandowski coisas absurdas. Então, realmente, assim, é difícil. Está ficando cada dia mais difícil aguentar esta base bolsonarista no Congresso. E a gente aqui, no Enfoque no Congresso, a gente sempre tem que trazer, né, essas figuras aí, porque eles provocam esses debates assim, estapafúrdios total, né? Estapafúrdios. Hoje, por exemplo, pessoal, eu ia trazer um vídeo aqui, mas não ia dar tempo, o programa ia ficar muito longo. Mas um deputado aqui do Rio Grande do Sul, o deputado Sanderson, foi ao púlpito da Câmara dos Deputados dizer que o Brasil tinha a pior economia do mundo hoje. O Brasil tinha a pior economia do mundo. No dia que sai o PIB do Brasil, acima das expectativas, e o PIB do Brasil
atualmente é o terceiro maior PIB, o terceiro país que o PIB mais cresce no mundo é o Brasil. Então, como é que tu vai conviver com essa gente, pessoal? Que vive no mundo paralelo, que professa um mundo paralelo e que joga no debate público mentiras. É muito difícil. Galera, quero agradecer quem chegou aqui até o final, ó. Fazer aqueles pedidos tradicionais, né? Quem chegou até o final, pessoal, deixe no chat aqui, ó. Cheguei até o final, Portinho. Gostei, não gostei, achei ruim, estava pesado. Os vídeos estavam pesados hoje, os bolsonaristas estavam difíceis de aguentar, mas cheguei ao final. Diz aqui para nós, me conta aqui, ó. Quem puder se tornar membro, ó, R$ 1,99 por mês, tá, pessoal? Importantíssimo para nós esse clube de membros aqui, pelos recursos, pelo algoritmo que vai entendendo a importância do nosso canal. A curtida, pô, quem chegou até o final tem que curtir, né, pessoal? Deixem a curtida que é importante para nós. Digam a cidade que estão assistindo, quem não disse ainda, ó, o Pix do nosso canal aqui, ó, a chave é o e-mail, avoztrabalhadora@gmail.com, e o QR Code ficou o tempo inteiro aqui, ó, pessoal, para quem puder contribuir, isso aqui é importante também. Os grupos de WhatsApp, que eu pedi várias vezes aqui, vou insistir com vocês, ó, os links estão aqui na descrição do WhatsApp, do Instagram, cadastre-se lá, isso aqui é importante para nós. E para quem curte geopolítica, pessoal, temas internacionais, de relações internacionais, conflitos no Oriente Médio, na Ucrânia, tentativa de golpe na Coreia, hoje teve isso, né, pessoal? América Latina, todos esses temas aí, inscreva-se aqui, ó, no nosso canal alternativo de geopolítica, youtube.com/geopoliticavt, tá, pessoal? Isso aqui é importantíssimo para nós. Espero que se inscrevam lá, o nosso canal está crescendo de geopolítica, certo, pessoal? É isso, chegamos ao fim. Paz entre nós, guerra aos senhores.